denominadas cartas paulinas. E nesse instante estaremos abordando a carta do apóstolo Paulo, ou epístola, que é a mesma coisa, pode ser usado tanto um como o outro, ou epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. Mas, queridos irmãos, através da epístola aos Romanos, escrita por volta do ano 57 e 58 depois de Cristo, o apóstolo Paulo procura dar uma resposta lógica e inspirada à principal pergunta que o homem faz, desde o princípio da história da raça humana. E qual é a pergunta que o homem faz desde o princípio? A pergunta é esta: como o homem pode ser justo para com Deus? Quem pode dizer amém, meus irmãos? Amém. A pergunta é: como o homem pode ser justo para com Deus? Entendemos, meus irmãos, no capítulo 3 do livro do Gênesis, que o homem, ele entra por um caminho difícil, não é? Pecando contra Deus, e ali sendo destituído, de certa forma, do jardim do Éden, e a partir de Adão, passa, irmãos, a todo o ser humano este peso, e podemos simbolizar como o pecado. Por meio de Adão, veio o pecado sobre a humanidade. Adão peca e a morte passa depois de desobedecer a Deus, a todos os homens. Mas, queridos irmãos, esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela tem em si, não é? Ela tem um tema principal. Ela tem um tema que nos chama bastante atenção. E o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. Repitam após mim: a justificação pela fé. Glória ao nome de Jesus. O homem só consegue receber essa justificação por meio do que, irmãos? Por meio do que? Por meio da fé. Não há outro caminho, não há um outro acesso que o homem possa chegar a Deus ou se tornar justo diante de Deus, se não for pela fé. Então, o tema, o cisne desta carta é a justificação, e esta por meio da fé. A habilidade divina de Paulo para interpretar e comunicar ao mundo esse assunto através dos seus escritos faz desta epístola ou carta aos Romanos o que alguns estudiosos chamam de a catedral da doutrina cristã. Quem pode dizer amém? Amém. Esta carta, dentre os estudiosos da Bíblia, ela é denominada a catedral da doutrina cristã. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Podemos resumir o tema da epístola aos Romanos da seguinte maneira: primeiro, a justificação
ou a Epístola de Paulo aos Romanos, foi escrita pelo próprio quem? Pelo próprio Paulo. Mas há a implantação da igreja. Aí há uma situação um tanto que complicada com relação à interpretação. Alguns dizem que esta carta, alguns dizem que a igreja em Roma foi implantada por Pedro. Outros acreditam que foi o mesmo Paulo que implantou a igreja em Roma. Mas se nós observarmos, não foi nem Pedro e nem tampouco Paulo que implantou a igreja em Roma. Até porque, meus irmãos, observando e com base bíblica, a gente entende que o apóstolo Pedro, ele foi o apóstolo dos judeus, não é, irmãos? Ele foi o apóstolo da circuncisão. E Paulo, sim, foi o apóstolo da incircuncisão. Ou seja, Pedro estava com a autoridade de pregar, de ensinar e de pastorear o povo da circuncisão. E quem era estes? Os judeus. Paulo, por sua vez, era o apóstolo da incircuncisão, ou seja, dos gentios. Então, a gente vê que Paulo e Pedro não teve condições de implantar esta igreja em Roma, até porque, dentro deste capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, os irmãos vão entender que Paulo está desejoso de quê, irmãos? Desejoso de ir até a Roma e estar junto com os irmãos. Se fosse Paulo realmente que tivesse implantado a igreja em Roma, ele não ia se expressar desta forma. Os irmãos concordam comigo? Diga amém. Amém. Então não foi Paulo que implantou a igreja em Roma e nem tampouco foi Pedro. Pedro é tido pela Igreja Católica como o primeiro Papa, né? Mas ele não foi quem implantou ou plantou a igreja em Roma. Mas há uma terceira linha, e esta a gente há de concordar nesta oportunidade. Acredita-se que esta igreja foi plantada em Roma por ocasião do dia de Pentecostes. Quem lembra lá? Em Atos capítulo de número 2, quando muitas pessoas, vindo de todo o que, irmãos? De todo o mundo para aquela festa, e diz a Bíblia no capítulo 2 que de repente sobreveio um vento como vermente impetuoso e encheu a todos quanto ali estavam o quê? Reunidos, e foi vista línguas repartidas como que de quê? Como que de fogo. E a partir daquele instante, a partir daquela apoteose, a partir daquele revestimento de poder, que foi algo notório, irmãos, acredita-se que as pessoas que ali estavam foi quem plantou a igreja em Roma, ou seja, alguns dos que ali estavam por ocasião do Pentecoste ou da festa de Pentecoste, saíram dali cheios de Deus, cheios de poder, chegando em Roma, plantaram uma igreja. Quem pode dizer amém? Amém. Bom, então, acredita-se alguns estudiosos que aconteceu desta maneira, desta forma. Quem plantou a igreja em Roma foi alguns dos que estavam por ocasião do dia de Pentecostes. Então a gente pode descartar Pedro e pode descartar quem? Paulo. Mas, queridos irmãos, adentrando aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, temos algumas coisas aqui. O tempo ele corre
velozmente, e eu quero, com a graça de Deus, dar continuidade nesta noite. Queridos, observe o capítulo, o versículo de número 1 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Por gentileza, nos ajuda. Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja, irmãos, a consideração e a forma como Paulo se coloca diante deste prefácio de saudação. Ele não se coloca em primeiro lugar como apóstolo, ainda que fosse apóstolo, feito por Deus, mas ele se coloca como o quê? Como servo. Glória a Jesus. Aleluia. Observe que esta consciência de servir, o servo, irmãos, no original, ele quer dizer escravo. Então, em outras palavras, ele quer dizer Paulo, escravo de Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu começo, irmãos, a me alegrar quando eu vejo este versículo 1 do capítulo 1 de Romanos, porque hoje em dia é claro, é patente, é mais claro que as águas, que muitas vezes os títulos querem se sobressaírem de uma realidade, mas quando eu passo a olhar, a atentar para esse texto, Paulo copia de Jesus o filho de humildade, dizendo: Paulo, servo de Jesus. Oh, Aleluia. Quantos coloca o poder eclesiástico acima de uma realidade, ainda que Paulo fosse realmente apóstolo, feito por Deus, mas ele não se coloca inicialmente como apóstolo, ele se coloca como servo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou aqui para servir a vocês. Aleluia. Quem serve muitas vezes, irmãos, está sujeito às muitas condições difíceis. Quem serve muitas vezes está sujeito aos naufrágios, está sujeito às picadas de cobra, está sujeito ao ter e não ter, está sujeito às incompreensões. Quem serve muitas vezes chora, padece. Paulo tinha consciência do que estava falando. Aleluia. Glória a Jesus. O Evangelho segundo escreveu Marcos descreve Jesus como o servo. Marcos, em toda a sua narrativa, ele descreve Cristo como servo. E Paulo, entendendo esta verdade, ele continua o seu ministério servindo a Deus e se colocando à disposição como servo. Ainda que Paulo, como todos sabemos, era um homem letrado, um doutor, um fariseu,
tinha conhecimento pleno da Torá, mas ainda entendendo esta verdade, Paulo se colocou como servo, porque mesmo seu conhecimento secular, ele não se engrandeceu, porque a humildade foi a frente do engrandecimento. A humildade diz a Bíblia que ela precede o que, irmãos? A honra. Ela se antecipa a honra. E Paulo entende esta verdade e diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Tem tanta gente querendo ser o que não é, mas Deus fala conosco nesta noite e diz: seja sério, seja sério, seja sério, seja sério. Aleluia. Oh, irmão, ser servo não é uma tarefa fácil. Muitas vezes ser servo é chorar quando ninguém está vendo. Muitas vezes ser servo é ter um espinho na carne e não saber como resolver tais situações e demandas. Ser servo é algo maravilhoso, mas é algo que não é muito visto, não sai muito dos holofotes, não sai muito nas fotos, é por trás dos bastidores que os trabalhos são realizados, ninguém vê, está por trás do deserto, mas vale a pena continuar sendo servo. Quem pode dizer amém? E ele continua dizendo: chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Observemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, iniciando o seu ministério, todos nós já conhecemos como foi o seu encontro com Jesus, mas quero falar com relação ao seu ministério. Paulo não foi um dos 12. Paulo não foi um dos 12 discípulos. Ele disse em uma de suas cartas que ele era abortivo, não é, irmãos? Ele era abortivo, ele se considerava desta forma, mas ele foi chamado. E o caminho, a trajetória de um chamado por Deus não é algo fácil. A trajetória de um chamado é algo que requer da parte do que é chamado abrir mão de muitas coisas, negar-se a si mesmo. A trajetória do chamado muitas vezes não está nos holofotes da vida. A trajetória do chamado é algo um pouco conturbado. Mas eu quero vos dizer uma coisa na noite deste dia: vale a pena servir a Deus, ser chamado por Ele, comissionado por Ele, porque aquele que chama é o mesmo que se responsabiliza. Aquele que chama é o mesmo que cuida. Aquele que chama é o mesmo que prepara. Aquele que chama, ele quebra o arco, ele corta a lança e faz agir a
é separado. Sim ou não, irmão? Separado para o Evangelho. Ou seja, Paulo estava incumbido de uma tarefa árdua, mas uma tarefa gloriosa. Porque esta tarefa do anunciar o Evangelho, irmãos, é algo maravilhoso e que Deus deu à igreja para desenvolver esta verdade, anunciar as boas novas. Deus deu à igreja esta incumbência. A gente observa ali no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Marcos, versículo 15 e 16, Jesus dizendo: ide por todo o que, irmãos? O mundo, e pregai o Evangelho a toda. Veja o comissionamento. E esta ordem é uma ordem imperativa. Jesus chamando, preparando e enviando para a propagação do Evangelho. Mas, para se anunciar este Evangelho, os discípulos precisariam, irmãos, de um revestimento de poder. Sim ou não? Aí se cumpre a promessa do capítulo 2 de Joel, que nos últimos dias, 2:28, se não me falha a memória, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos se cumpre a promessa feita onde? Lá atrás. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um vento, como já falamos aqui, veemente impetuoso, encheu a casa, encheu os crentes, e os crentes agora começou a evangelizar. Aleluia. Mas se os irmãos atentarem do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos ao capítulo de número 8, o povo ainda encontrava-se em Jerusalém. Não tinha se expandido. Estavam ainda onde, irmãos? Em Jerusalém. Mas, todavia, entretanto, diz a Bíblia que sobreveio uma grande, repita uma voz grande perseguição. Só depois da perseguição foi que as outras localidades, os confins do mundo, estavam sendo alcançados. Do capítulo 1 ao capítulo 8 estavam aonde? Em Jerusalém. Depois da perseguição, a obra, olha, expandir. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vamos voltar para o texto. Queridos irmãos, observe que o apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, capítulo de número 1, a gente observa no decorrer desta narrativa que o apóstolo Paulo ele era desejoso de chegar em Roma. Porém, Deus não tinha permitido ele chegar ali em Roma ainda. E eu estava meditando um pouco e pesquisando, não é? Meu Deus, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, veja aí o versículo de número 13, meus irmãos. O versículo número 13 nos diz assim, ó: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus, ou seja, era desejo dele, e ter convosco, aí está em parênteses aí,
13, que ele tentou, por muitas vezes, chegar lá e não conseguiu. Escute uma coisa. O que Deus faz hoje, a gente não compreende, mas nós só iremos entender, compreender depois. Escuta aí. Paulo agora, olha, escreve a carta. Estou desejoso de estar com vocês, quero comunicar os dons com vocês, quero sentir este afago de vocês, mas até agora tenho sido impedido. Queridos, tudo tem um tempo determinado. Quando Paulo fala isso e escreve, ele ainda não estava preso. Não estava preso, estava andando, trabalhando, se esforçando, anunciando o reino de Deus, as vidas se convertendo, dando assistência à igreja. Estava isso, mas havia um desejo. Porém, 3 anos, escutem, 3 anos se passaram. Oi, irmãos, quando eu comecei a enxergar, a entender este tempo, oh glória, me alegrei. Aleluia. Se os irmãos forem observar, Paulo chega em Roma. Mas como é que Paulo chega em Roma? A forma como Paulo chega em Roma. Quando ele escreveu a carta, ele estava o quê? Repitam após mim: livre. Mas depois de 3 anos, o desejo dele se cumpre. Mas a condição era diferente. Paulo chega em Roma, olha, preso. Como é que era um negócio desse? O homem tinha um desejo de chegar, estar com os irmãos, participar dos cultos, ali animado, quem sabe, irmãos, só conjecturando. Mas Paulo chega em uma situação complicada, ele chega em Roma preso. E quando ele está preso, aí a gente vê agora o propósito. Ei, Deus, escute uma coisa aqui. Deus fala aqui fortemente ao meu coração. Eu quero trazer essa palavra para você, abrindo um parênteses. Deus não faz nada aleatório. Tudo tem um propósito. Durante 3 anos, Paulo foi impedido de chegar a Roma. Quando chega a Roma é preso, mas lá dentro da prisão. Oh, irmãos, havia pelo menos naquele lugar 16.000 soldados, e todos escutavam o quê? A palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Talvez, se Paulo tivesse ido, quando o desejo bateu em seu coração, esses homens não fossem alcançados. Aleluia. Glória a Jesus. O que faço hoje não sabes. Salário que me amassado. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Escute ainda, versículo de número 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, diante de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em tudo
a vossa fé. Ou seja, a igreja de Roma não era, irmãos, uma igreja problemática. Não. Paulo não envia a igreja de Roma um puxão de orelha. Não. A igreja de Roma, graças a Deus, não tinha isso. Eram os irmãos puxando os irmãos para frente, alegres, trabalhadores da obra. E esse bom testemunho, Paulo dava deles. Paulo dava bom testemunho deles, dizendo: no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, Paulo estava dizendo: olha, os irmãos de outras igrejas, de outras reuniões, têm boas referências de vocês. Vocês são filhos. Glória ao nome de Jesus. Verso de número 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, e a minha testemunha é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Veja o desejo do nosso apóstolo. Veja como ele amava os irmãos de Roma, mesmo ele não tendo implantado ou plantado esta igreja ali, mas ele amava, ele comunicava com os irmãos, ele manifestava o desejo de estar próximo, de estar perto, de comunicar os dons com eles. Como é bom estar próximo de pessoas que nos querem bem, sim ou não, irmão? Os irmãos eram amados de Paulo. Paulo tinha apreço pela igreja de Roma, mas o tempo não o permitiu chegar no tempo em que ele queria estar perto dos irmãos. Mas, queridos, veja o versículo de número 14, é algo sublime, e eu quero também, nesta oportunidade, repartir com os irmãos. Versículo 14 do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pois, olha aí, sou devedor, tanto a grego como a barra, tanto aos sábios como aos ignorantes. Observe, irmãos, o versículo 1, ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Neste versículo 14, ele mantém esta consciência, dizendo: olha, eu tenho consciência que eu ainda devo. Eu sou devedor, tanto a grego, falando aqui dos gentios, se coloca na condição dos gentios, como a bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Veja o versículo de número 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto. O apóstolo Paulo, irmãos, ele se sentia pronto. Aí eu estava meditando um pouco como foi esta preparação do apóstolo Paulo. Quais foram os caminhos, as diretrizes para Paulo abrir a sua boca nesta carta aos Romanos, no versículo de número 15, e dizer: por isso, quando está em mim, estou, repita após mim, pronto. Ele tinha esta consciência, mas como ele chegou neste perfil de estar pronto? Quais foram as diretrizes, os caminhos percorridos para ele chegar aqui e dizer: eu sou? Irmão, toda a história ela
um meio e também ela tem um fim. Então, uma história tem o começo, um meio e um fim. Paulo aqui estava dizendo que ele estava pronto. Mas olha o contexto desse pronto de Paulo. Perseguição, incompreensão, naufrágio, açoites, noite escura. Eu estou pronto. Oh, glória. Eu estou pronto. Observa o contexto da vida dele e vai ver as condições que ele chegou aqui. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Para todo sempre, ele estava pronto a realizar a obra de Deus, mas o contexto mostra a situação e os caminhos que ele percorreu para estar nestas condições, trazendo para a nossa vida. Deus muitas vezes tem algo nas nossas vidas, mas para a gente chegar em uma condição, em determinada condição que Deus quer se utilizar de nós, a gente inicia uma história, desenvolve esta história e chega no fim desta história. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei em que parte da história você está nesta noite. Se está no começo, se está no meio, ou se está. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. O Deus que te chamou, Ele cuida do teu começo, cuida do meio, e no final Ele te aguarda. Em Roma. Eu estou pronto. Quem sabe no início eu não estava, mas agora, depois do que Deus fez na minha vida, mesmo eu estando preso, eu estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Aleluia. Para anunciar. Queridos irmãos, a igreja tem outros papéis. Estávamos ali ontem por ocasião da escola bíblica, na sala dos irmãos, dizendo a igreja tem outros papéis de ajudar, de abraçar, de acolher, de batizar, dentre outros papéis a igreja tem, mas o trabalho prioritário da igreja é, repitam após mim, evangelizar. De novo, para ficar massificado, evangelizar. Uma igreja que não evangeliza é alguma coisa que está fora da situação. Mas eu aprendo nesta oportunidade, com o apóstolo Paulo, de que ele estava pronto a anunciar o Evangelho a voz, ele dizia, e a outros em Roma. Ele sabia, irmãos, que era uma questão de tempo para Deus utilizar-se dele de forma grandiosa. Já começou dentro da prisão.
16, que é o versículo em que está o tema, não é, irmãos? É o versículo chave 6 nesta noite, que nos diz: pois não me envergonho do que, irmãos? Do Evangelho. Porque é o poder de Deus. Para quê? Para salvar. E todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. O apóstolo Paulo tinha a plena consciência desta verdade, e em suas palavras ele declara em alto e bom som, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? O poder, o dunamis de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é libertação da alma. O Evangelho é novidade de vida. Eu não me envergonho deste Evangelho. E a prova cabal de que ele não se envergonhava é de que ele cumpriu minuciosamente a tarefa que foi confiada a ele. Estava preso, mas as suas palavras não. Estava encarcerado, mas as suas palavras não. Estava impedido de ir, mas as suas palavras não. Quem segura este Evangelho? Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando o Evangelho entra, oh meu Deus, é algo terrível na vida do homem e surte um efeito incomparável, porque o Evangelho, irmãos, ele não vem de fora para dentro, ele não age de fora para dentro. A palavra age, o Evangelho age de dentro, de dentro, de dentro. O agir de Deus é terrível. E Paulo tinha esta consciência que o Evangelho era o quê? O poder, o dinamismo. Oh, irmãos, uma vasta experiência que este homem teve durante o seu ministério. Ele chega na carta aos Romanos com muita alegria, prazer e satisfação, dizendo: olha, eu sou servo, eu sou devedor, mas tenho consciência e não me envergonho do Evangelho, porque este Evangelho é poder. É o poder de Deus. Se fosse dada a oportunidade para o apóstolo, ela até diria: o Evangelho é tão poderoso, porque ele mudou a minha vida. Eu sou prova disso. Eu era um homem perseguidor, um homem que pegava cartas, autorização para prender e carcerar, até mesmo participar das mortes, como participou quando divide da morte do Estevão, o diácono da igreja, que exercia a função de um evangelista. Ele consentiu. Mas no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, esse mesmo Jesus, este Evangelho de poder,
poderíamos descorrer aqui, glória ao nome de Jesus, falando aqui dos aspectos também da salvação, a redenção, da justificação, tantas coisas boas. Mas o que eu quero dizer para encerrar neste instante é que para pregar o Evangelho de poder precisa se envolver com Deus o Evangelho. Não se prega o Evangelho de poder sem o envolvimento com o dono dele. Glória a Deus. Não se fala com ousadia a palavra de Deus se não tiver atrelado à vontade dele. Até fala algumas vezes mecanicamente, mas o que faz a diferença na vida do homem que se coloca na condição de trabalhar, cooperar com o reino e anunciar esse santo evangelho é ter comunhão com o dono dele. Aleluia! Glória a Deus. Tem comunhão, tem revelação, tem autoridade, tem o revestimento, que é algo maravilhoso na vida de um chamado. Glória a Deus por isso. Mas eu quero encerrar nesta oportunidade dizendo a todos nós que aqui cheguemos, estejamos prontos, estejamos atentos. Não tem dia, escute uma coisa, não tem hora para Deus se utilizar de nós, viu, irmãos? Outro dia eu estava falando com alguns irmãos, dizendo que a obra que a gente realiza é uma obra espiritual, não é uma obra física ainda que se reflita no âmbito físico, mas é uma obra espiritual, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso há a necessidade da preparação, da oração, do jejum, da leitura da palavra. A oração não pode ser apenas um instrumento de petição. A oração deve ser um instrumento de comunhão com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a continuar servindo a Ele com alegria, com prazer, com satisfação e pregando este Evangelho de poder. Quem diz amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Isso é para nós botar em prática o que nós aprendemos hoje, de levar ao campo, levar a palavra, porque o Evangelho é poder de salvação. Isso aqui é uma preparação para todos, para quando sair ao campo, abrir a boca e entregar aquilo que Deus mandou. Porque muitas vezes, lá na Conquista 1, uma vez que a gente estava pregando,